Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Paz seja em todos os corações. São precisamente 22 horas e 46 minutos. Aqui em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, Brasil. E nós estamos tendo a satisfação, a alegria de estar começando um vídeo, a obra de Deus pela mídia, Jesus é a verdade. Graças a Deus, Deus colocou em nosso coração uma palavra para transmitir nesta oportunidade. Eu quero que você convide alguém para estar conosco assistindo esse vídeo. Chame alguém para entrar aí no nosso canal, aqui no YouTube, no Face. Ou melhor, estamos agora no Facebook. E nós vamos ter uma palavra de Deus para os nossos corações nessa oportunidade. Deus moveu os nossos corações para falarmos sobre um assunto muito importante, sobre filho, sobre família. Deus tem uma palavra para nós. Eu quero falar precisamente sobre uma mulher que vinha trazendo o seu filho para a sepultura. O seu filho, companheiro de todos os dias, e que agora já ia para a sua derradeira morada. Sua mãe vinha com certeza chorando, recebendo as condolências, as manifestações de pesares de toda uma comunidade, parte de uma cidade chamada Naim. E aquela mãe já havia perdido o seu esposo, e ela era viúva, tinha um filho como companhia. E agora ela trazia o seu filho para a sepultura. Uma multidão acompanhava esse férito. Mas, queridos, você que tem seu filho, seus filhos, que teus filhos estão com saúde, estão vivos, apesar das dificuldades, das lutas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, imagino que todos nós temos uma grande dificuldade. A mãe, para esperar o seu filho chegar, às vezes da rua, preocupada com os acontecimentos, com as violências. A mãe não consegue conciliar o sono enquanto seu filho não chega. O pai, a mãe, desde garoto, desde pequeno, nasceu, já começa as dificuldades. Mas nós damos graças a Deus pelos nossos filhos. Temos que dar glórias a Deus. Olha para os seus filhos, para a sua família, para os pequenos, para os grandes, para os casados, e dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Porque muitos lares, muitos pais, na data de hoje, já não podem mais olhar os seus filhos. Já não esperam mais pelo regresso de seus filhos.
Mas nós que temos nossos filhos, não importa que dê trabalho, não importa que dê preocupação, mas dê graças a Deus pela vida dos seus filhos. Damos graças a Deus pela vida de nossos filhos, porque a dificuldade hoje é muito grande. O diabo, ele ruge como um dragão ao vosso redor, em busca de alguém que possa tragar. E precisamos orar a Deus constantemente, buscar a Deus fervorosamente, em favor de nossos filhos, de nossos netos, de todos os nossos familiares. Então nós vemos aqui, amados, que aquela mulher, a viúva de Naim, estava trazendo para a sepultura o seu filho. Aquela mulher agora estava só, já não tinha mais o marido e tinha agora o seu único filho indo para a sepultura. Mas graças a Deus, às vezes, por mais calamitosas, por mais sem esperança que seja uma situação, embora muitas das vezes você se depara com uma circunstância na sua vida que para todo lado que você olhar, você não verá saída. Era o caso daquela mulher, em prantos. Mas agora a vida lhe preparava uma surpresa. E se cumpre a palavra de Deus quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da tempestade vem a bonança. Agora aquela multidão que vinha de tristeza, a multidão que acompanhava ali um fato que era a morte de uma pessoa querida, agora ela depara com uma multidão que vem em sentido contrário, e que se de um lado é alguma coisa que perdera, do outro lado vinha algo que restaura, que muda. E essa bênção que aquela multidão encontra ali, nunca jamais poderiam eles imaginar que no decorrer do trajeto para o cemitério haveria uma mudança radical. E ali aconteceu encontrar a morte com a vida. Aquela mulher vindo com aquele filho para a sepultura, de repente um homem pergunta para ela, para diante dela, para aquela multidão, e ele diz: mulher, por que choras? Por que chora? E agora ele toca aquele defunto, uma coisa que pela lei não podia tocar no morto, mas ele toca, ele quebra os protocolos, toca naquele moço que era aquele defunto e diz: mancebo, a ti te digo, levanta. E aí aquele moço, para espanto de todos, se posicionou e ficou de pé, e o Mestre Jesus entregou a sua mãe. O sentido daquele ritual de enterro parou por ali. Não houve mais enterro. O povo voltou do meio do caminho, voltou para suas casas. As lágrimas pararam, deram lugar para alegria, deram lugar para regozijo. A tristeza, a amargura
deu-se lugar para a felicidade, para o regozijo, e os abraços foram, ali naquele momento, podemos imaginar, muito grande daquela mãe recebendo seu filho vivo, agora, de Jesus, o dono da vida. E nesta noite, queridos, muitas pessoas talvez nem esteja morto fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Nós vemos que certa vez alguém disse para Jesus: Mestre, eu te seguirei para onde fores, mas deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem e me segue. Nesta noite, muitas pessoas estão se divertindo, estão passeando, estão se alegrando, mas não sabem que para Deus estão mortos. E o encontro com Jesus representa a vida. Assim como o filho da viúva de Naim, que estava morto fisicamente, ao encontrar com Jesus, recebeu a vida. Nesta noite também, milhares e milhares e milhares de pessoas que ainda não sabem, mas que estão marchando neste mundo, mortos para Deus, estão entre como aquele homem, como aquele povo que velava também um outro cidadão que passava para a eternidade, que estava velando um morto, mas também já estava morto. E Jesus se referiu desta forma: deixe os mortos sepultarem os seus mortos, venha e me siga. Querido, amado irmão e irmãs, filhos e filhas de Deus, você já perguntou para si mesmo se você se encontra entre os vivos, espiritualmente renascido de Deus? Porque quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, se rende aos pés do Senhor Jesus, ele renasce para Deus, ele renasce para a vida. E aí a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não podemos desprezar a vida após morte. Temos que estar conscientes que a qualquer momento, num piscar de olhos, o nosso coração pode parar de bombear o sangue, as nossas veias, nossas artérias, e até irrigar o nosso cérebro, e nós poderemos então deixar essa existência terrena. E é preciso que nós saibamos se nós temos a vida além túmulo. Como está o seu passaporte para a vida eterna? Já está carimbado? Quando você aceita Jesus no seu coração e promete seguir a Ele, e promete andar nos seus caminhos, há uma palavra que diz que o seu nome será escrito no livro da vida. O seu nome será escrito no livro da vida. No dia em que o livro for aberto, lá está o seu nome. Ele nos chama pelo nome, meu querido. Então hoje é o dia aceitável do Senhor, porque
a morte ronda os vivos. A morte bate a todo instante em nossas portas. Mas Jesus Cristo é o dono da vida. Ele está nos oferecendo não uma vida terrena só, mas Ele está oferecendo a cada um de nós a vida para a qual Ele morreu na cruz para nos oferecer esta vida. A morte na cruz tem esse significado. Ele morreu para que nós vivêssemos. E Ele morreu para que nós vivêssemos a vida eterna. Não foi essa vida aqui, porque essa vida é passageira. Essa vida que nós gozamos agora é momentânea, é passageira. Mas a vida além túmulo é eterna. Ela não tem fim. Lá não há tristeza. Lá não há choro. Lá não há doenças. Lá não há morte. Você não precisará preocupar com seu filho, com a sua família, porque lá tudo já se fez passado, tudo se faz novo. A vida que Jesus veio trazer para nós, diz o apóstolo São Paulo, que jamais subiu o coração do homem. O homem não teve a capacidade de imaginar subir ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para os seus. É inimaginável, você não consegue imaginar as grandezas que o Senhor tem para os seus filhos. E por isso Jesus disse: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. E nesta noite, queridos, quando nós olhamos para o mundo e vemos tantas tragédias, tanta violência, tanto homicídios, então nós olhamos para o dono da vida, que Ele possa abençoar as nossas famílias, os nossos filhos, e que Ele venha guardar os nossos filhos, não só da morte terrena, mas que Ele venha também salvar a nossa família, que Ele venha tocar em nossos corações, e que nós possamos ter um momento para Deus, um momento de reflexão, e venhamos a ter esse momento de lucidez, de dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus, aquele que nunca fez isso, venha dizer: eu te aceito como o único Deus verdadeiro, Salvador da minha alma. Senhor, eu te aceito. Escreva meu nome no livro da vida, para que você tenha direito de entrar nos céus pelas portas. Porque aquele jovem da viúva, filho da viúva de Naim, ele recebeu o presente da vida terrena, mas nós podemos nessa noite receber o presente de Deus da vida eterna. E o momento é agora, porque amanhã pertence a Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais tudo Ele fará. Rendam-se aos pés de Jesus, para que, se você, ao deitar nesta noite, não acordar amanhã, a sua alma já tem a salvação garantida por Jesus Cristo. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe todos que estão nos vendo aí. Estou vendo aqui muitos irmãos e irmãs que estão nos vendo. Deus abençoe a cada um de vocês e dê uma noite tranquila e repousante. E nós vamos falar com Deus agora. Vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Grande e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque assim como o filho da viúva de Naim, mesmo morto, teve um encontro contigo, todos nós um dia tivemos um encontro contigo, não estávamos mortos fisicamente, mas estávamos mortos no pecado. E quando no encontro que tivemos contigo, ó Senhor Jesus, o Senhor vivificou as nossas almas, nos trouxe para a vida, nos trouxe para a redenção. E nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é o dono da vida. Senhor, se nesta noite alguém estiver fazendo, Senhor querido, esse ato de se entregar nas tuas mãos a vida, alguém estiver entregando a sua vida, Senhor, nas tuas mãos, o Senhor possa recebê-lo nesta noite, escrever o seu nome no livro da vida, curar a enfermidade, libertar da opressão, libertar dos vícios, Senhor querido, e que essa pessoa seja, meu Pai, transformada, salva, remida no teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus vos dê as mais ricas bênçãos celestiais, vos guarde debaixo dos seus paternais cuidados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus.